Olá galera, estamos de volta para falar da rodada do final de semana, rodada que ainda não acabou. Afinal de contas, o Santa Cruz ainda enfrenta a equipe do Central no fechamento dessa quinta rodada, no jogo da noite, às 20 horas, no estádio do Arruda. Mas já houve 5 jogos, 5 outras partidas, e vamos comentá-las. No sábado, abrindo essa rodada, o Náutico venceu, a equipe do Belo Jardim venceu novamente, com uma boa margem de gols, venceu por 3-0, apesar de o jogo ter sido um pouco sonolento, o jogo não ter sido tão animado, ainda assim o Náutico conseguiu construir uma boa vantagem e mais uma noite inspirada dos atacantes Elton e Rogério. O Rogério abriu o placar, chegou ao 6º gol no estadual e o Elton fez mais 2 gols, sendo um deles de pênalti. Então o Elton chegou a 12 gols, está disparado na artilharia do campeonato pernambucano. Vale destacar aí o bom desempenho do meia Vinícius Pacheco, que entrou no decorrer da partida no lugar do Giovani, que também tem feito boas partidas. E vale destacar principalmente que é o segundo jogo do Náutico sem sofrer nenhum gol. O Náutico que vinha fazendo muitos gols, mas estava também cedendo muito espaço aos adversários. Wagner Mancini parece de fato ter encontrado a formação ideal, repetiu a escalação do jogo contra o Salgueiro, onde o Náutico venceu por 4-0, jogando no Cornélio de Barros. Então o Náutico está bem encaminhado, está sólido na liderança do Pernambucano, com 12 pontos. No domingo foi a vez do Sport. O Sport que teve um final de semana bastante movimentado. O Vadão antes havia sido demitido, teve aquela denúncia lá do Luciano Bivar de que havia comprado uma vaga para o Leomar na seleção brasileira em 2001, e no final de semana o Sport finalmente conseguiu apresentar o futebol convincente que sua torcida tanto cobrava. O interino Gustavo Bueno, ele armou o time com 3 zagueiros, um esquema que a gente já vinha cobrando há bastante tempo, deu mais segurança ao sistema defensivo, e essa segurança ela foi transmitida para o restante da equipe, os meio-campistas e também os atacantes. Com isso, o Sport conseguiu apresentar um futebol mais competitivo e dessa forma venceu sem sustos a boa equipe do Porto. Venceu com um golaço, diga-se de passagem, do Richelli, uma jogada que começou na direita com o Felipe Azevedo, a bola passou pelo Moacir, acabou nos pés do Marcos Aurélio lá na esquerda, que fez um cruzamento ali para a cabeça da grande área. O Richelli acertou um golaço, acertou um chute, a bola pegou na veia e foi morrer no fundo do gol da equipe do Porto. Continuou com volume, teve outras oportunidades, o Roger ainda desperdiçou um gol de cabeça, mas o Sport continuou com bastante volume, até a entrada do Cicinho. O Cicinho que a gente cobra há muito tempo, o Cicinho tem que ser titular. Ele tem muita qualidade técnica e atuando com 3 zagueiros não há nenhuma justificativa para que ele seja reserva. Afinal de contas, o grande pecado do Cicinho é não ajudar tanto na marcação. Mas no esquema com 3 zagueiros, dando mais liberdade para ele atacar, não tem nenhuma justificativa para ele ser reserva nesse time. E ele acabou fazendo o 2º gol, acabando com um jejum de 9 meses aí sem fazer um gol. Uma boa jogada ali com o Érico Júnior, que é outro destaque dessa partida, o atacante revelado pela base do Sport, fez sua estreia, entrou com personalidade na partida, entrou driblando, jogando de cabeça erguida, com muita velocidade, e deu um belo passe no gol do Cicinho. Então esses são os principais destaques dessa partida. Lembrando que o jogo já teve o técnico Sérgio Guedes, já teve a confirmação do técnico Sérgio Guedes. Final da noite do domingo, Sérgio Guedes foi confirmado aí como novo técnico do Sport. Ele que comandou o time nas últimas 10 rodadas da Série A do Brasileiro, não conseguiu evitar o rebaixamento. A campanha na ocasião no Brasileiro foram 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates, que culminou aí com o rebaixamento do Sport para a 2ª divisão. Ele voltou para o 15 de Piracicaba, clube que ele dirigia antes de assumir o Sport, não fez uma boa campanha no Paulistão e volta à Ilha do Retiro. O técnico Sérgio Guedes, que já conhece boa parte desse elenco, e a expectativa é que ele dê sequência ao trabalho que ele já vinha fazendo. Acredito que ele deve manter no início esse esquema com 3 zagueiros, afinal de contas parece que os jogadores conseguiram compreender bem esse esquema. Vale destacar também que está em negociação aí o meia Thiago Potiguar. Ainda não é oficial, mas está tudo acertado entre ele e o Sport, só faltam alguns detalhes. O jogador que negociava com o Santa Cruz acabou não dando certo a negociação. O meia que se destacou pelo Paysandu, um meia de velocidade, é meio que uma aposta do Sport para suprir a ausência do Hugo. O Hugo ainda continua na Ilha do Retiro, mas ainda não se sabe qual será o futuro. Então é uma alternativa que o Sport está testando. Jogador de muita movimentação, de velocidade, de certa força, mas ainda entra na fase da aposta.
Os outros resultados da rodada: o Petrolina venceu o Pesqueira por 1 a 0, Salgueiro venceu a equipe do Xangrande por 2 a 1, o Salgueiro perdeu da equipe do Xangrande por 2 a 1 jogando no Cornélio de Barros, segunda derrota consecutiva do Salgueiro em casa, e o Ipiranga venceu a equipe do Serra Talhada de virada jogando em Santa Cruz do Capibari. Eu fico por aqui, você fica com a gente aqui no Super Esporte. Valeu, galera, até a próxima.